Era um tempo de silêncio entre o céu e a terra. Por 400 anos, os profetas haviam se calado e Israel aguardava a promessa do Messias. Na pequena aldeia de Nazaré, uma jovem chamada Maria, humilde e temente a Deus, foi surpreendida por um anjo. Gabriel apareceu em meio a uma luz resplandecente e declarou: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo." O anúncio foi claro: ela conceberia pelo Espírito Santo e daria à luz o Filho de Deus. José, homem justo, quase não compreendeu no início, mas, avisado em sonho, aceitou com fé o chamado de proteger o Salvador. Enquanto Roma governava com mão de ferro, Deus preparava, em silêncio, o maior ato de amor da história. Muitos estão ouvindo essa mensagem agora e sentem que precisam voltar a caminhar mais perto de Deus, mas, na correria da vida, têm se afastado. E Deus está dizendo: "Volta, eu ainda estou aqui." Foi por isso que nasceu o Devocional Diário Conexão com Deus Pai. Um e-book simples, mas poderoso, feito para te ajudar a criar esse momento diário com o Senhor. São mensagens inspiradas na palavra que tocam o coração, fortalecem a fé e te colocam de volta na presença de Deus. Você não precisa saber por onde começar, só precisa dar o primeiro passo. Se essa mensagem está falando com você, clique no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado e comece hoje mesmo. Deus está te chamando para mais perto. Não ignore esse chamado. Ele quer falar com você todos os dias. A promessa se cumpriu em uma noite silenciosa, quando Maria e José viajaram até Belém para o recenseamento decretado por César Augusto. As ruas estavam cheias, as hospedarias lotadas, e o Filho de Deus veio ao mundo não em palácios, mas em um estábulo simples, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. O céu, porém, não ficou em silêncio. Nas campinas próximas, pastores cuidavam de seus rebanhos quando, de repente, o céu se iluminou com um coro de anjos proclamando: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade." Guiados por essa mensagem, eles foram os primeiros a contemplar o menino. Ao mesmo tempo, no Oriente, magos observaram uma estrela incomum, sinal do nascimento do Rei dos Judeus. Com presentes de ouro, incenso e mirra, eles viajaram longas distâncias até ajoelhar diante do pequeno Salvador. Mas nem todos celebraram. Herodes, temendo perder o trono, tramou contra a vida de Jesus, obrigando Maria e José a fugir para o Egito, até que fosse seguro voltar. Mesmo desde o início, a vida do Messias foi marcada por perseguição, proteção divina e o cumprimento preciso das profecias. Era o começo de uma jornada que mudaria para sempre a história da humanidade. Os anos passaram silenciosamente em Nazaré, e Jesus cresceu como qualquer outra criança aos olhos da vizinhança, mas com um propósito eterno ardendo dentro de si. José o ensinou a arte da carpintaria, e suas mãos, que moldariam destinos eternos, aprenderam primeiro a moldar madeira. Entre o som dos martelos e o cheiro da madeira cortada, ele observava, refletia e esperava o tempo certo. Maria guardava no coração cada lembrança, desde o anúncio do anjo até os sussurros de Simeão e Ana no templo. Quando Jesus tinha 12 anos, a família viajou a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era uma tradição sagrada e a cidade estava tomada por peregrinos. Ao final da celebração, Maria e José seguiram viagem de volta, imaginando que Jesus estivesse com os parentes. Após um dia inteiro, perceberam que ele não estava entre eles. O coração de Maria disparou. Voltaram às pressas e durante 3 dias o procuraram ansiosamente. Encontraram-no no templo, sentado entre mestres da lei, fazendo perguntas profundas e respondendo com sabedoria que deixava todos perplexos. "Filho, por que fez isso conosco?" perguntou Maria, a voz embargada. Jesus respondeu com serenidade: "Não sabiam que devo estar na casa de meu pai?" Aquela frase ficou ecoando na alma deles. Depois disso, ele voltou para Nazaré e viveu em obediência, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Durante quase 2 décadas, o Messias viveu no anonimato,
até que o céu se abrisse novamente para revelá-lo ao mundo. O silêncio foi rompido quando João Batista, o profeta que pregava no deserto, começou a ecoar a mensagem de arrependimento às margens do Jordão. Vestido com pele de camelo e alimentando-se de mel silvestre e gafanhotos, João era a voz que clamava: "Preparem o caminho do Senhor, endireitem as veredas para ele." Pessoas de todas as regiões vinham confessar seus pecados e serem batizadas. Mas João deixava claro: "Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Então, um dia, entre a multidão, Jesus apareceu. Seu olhar era manso, mas carregava a autoridade de quem carrega o próprio céu no coração. João, ao vê-lo, sentiu-se pequeno diante dele e disse: "Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim?" Mas Jesus respondeu: "Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça." João obedeceu, mergulhando-o nas águas. Quando Jesus emergiu, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz audível declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Aquele momento não foi apenas um batismo, foi o selo público de que o Messias havia chegado para iniciar sua missão. Logo em seguida, movido pelo Espírito, Jesus foi levado ao deserto. Durante 40 dias e 40 noites, jejuou em completa entrega, enfrentando as tentações mais sutis e traiçoeiras do inimigo. Pedra transformada em pão, autoridade sobre todos os reinos e salvação fácil sem cruz. Mas a cada proposta, Jesus respondeu com a palavra. O deserto não o venceu. Ao contrário, fortaleceu-o para a jornada que mudaria o mundo. Fortalecido pelo deserto, Jesus retornou à Galiléia com uma autoridade que ninguém havia visto antes. As primeiras palavras de sua pregação ecoavam como trovão e bálsamo ao mesmo tempo. "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." À beira do mar da Galiléia, chamou seus primeiros discípulos. Simão Pedro e André lançavam suas redes quando ouviram: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Sem hesitar, deixaram tudo para segui-lo. Tiago e João, filhos de Zebedeu, também ouviram o chamado e abandonaram barco e pai para andar com o Mestre. A cada passo, milagres aconteciam. Em Caná da Galiléia, transformou água em vinho, revelando sua glória pela primeira vez. Em Cafarnaum, libertou um homem possesso em plena sinagoga. Curou a sogra de Pedro e, ao cair da tarde, curou todos os enfermos trazidos até ele. As multidões cresciam, atraídas não apenas pelos sinais, mas pela autoridade com que ensinava. Não como os escribas, mas como alguém que falava diretamente do coração do Pai. No Sermão do Monte, revelou verdades que invertiam a lógica humana. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Cada palavra era luz em meio à escuridão, cada gesto um convite para um reino que não era deste mundo. Mas, junto à admiração do povo, crescia também a hostilidade dos líderes religiosos que viam em Jesus uma ameaça ao seu controle e à sua influência. O caminho para a cruz já se desenhava no horizonte, ainda que poucos percebessem. Os dias se transformaram em uma sequência de encontros que revelavam o coração de Deus. Jesus atravessou cidades e aldeias, pregando nas sinagogas e levando esperança onde antes havia apenas desespero. Em cada esquina, histórias inesquecíveis eram escritas. Um paralítico, carregado por 4 amigos, foi descido pelo telhado até os pés do Mestre. Antes mesmo de curá-lo, Jesus disse: "Filho, os teus pecados estão perdoados", escandalizando os mestres da lei. Mas, para mostrar que tinha autoridade para perdoar, ordenou: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E ele se levantou diante de todos. Em outra ocasião, à beira de um poço em Samaria, conversou com uma mulher que carregava vergonha e solidão. Quebrou barreiras culturais e espirituais, revelando que ele era a água viva que saciaria para sempre.
Ao ouvir suas palavras, ela correu para a cidade e muitos creram. Com apenas 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, mostrando que no reino de Deus, o pouco se multiplica quando colocado nas mãos certas. Caminhou sobre as águas em meio à tempestade, acalmando o medo dos discípulos com um simples: "Sou eu, não tenham medo." Em Betânia, diante do túmulo de Lázaro, chorou com as irmãs Maria e Marta, antes de ordenar: "Lázaro, vem para fora." E o morto saiu vivo, ainda envolto em faixas. Cada milagre era mais que poder, era amor em ação, um vislumbre do que o reino de Deus já estava realizando na terra. Mas a tensão aumentava. Os líderes religiosos conspiravam, buscando uma oportunidade para prendê-lo, enquanto Jesus seguia firme, sabendo que seu tempo se aproximava. Chegou o momento em que Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, e a cidade se encheu de gritos de aclamação: "Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor!" Crianças e adultos espalhavam ramos de palmeira pelo caminho e o ar parecia vibrar com a expectativa de que o reino finalmente se manifestasse. Mas entre a multidão que o aplaudia, havia olhares de inveja e ódio. O plano dos líderes religiosos de destruí-lo se acelerava. Nos dias seguintes, Jesus purificou o templo, expulsando os mercadores e cambistas, e declarou com autoridade: "Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões." Cada palavra era como fogo na consciência dos que se julgavam justos, mas o povo comum o aplaudia, reconhecendo a verdade em cada gesto. Na última ceia, reuniu os discípulos, partiu o pão e compartilhou o vinho, dizendo: "Isto é o meu corpo, este é o meu sangue, derramado por muitos para a remissão de pecados." A tensão e a tristeza permeavam o ar, pois mesmo sem entender completamente, os discípulos sentiam que algo grandioso e doloroso se aproximava. No jardim do Getsêmani, Jesus orou com o coração apertado, suor como gotas de sangue caindo ao chão, pedindo: "Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja a minha vontade e sim a tua." Foi ali que Judas chegou com soldados, entregando-o com um beijo. Sem reagir à violência, Jesus permitiu ser preso, cumprindo assim a última etapa de seu plano, a redenção da humanidade, o maior ato de amor já registrado na história. Levado perante o Sinédrio, Jesus permaneceu em silêncio diante das acusações falsas, cumprindo as escrituras que profetizaram seu sofrimento. Pilatos, perplexo diante da inocência de Cristo e da pressão da multidão, tentou libertá-lo, oferecendo a escolha de soltar um prisioneiro, mas o povo clamou: "Crucifica-o!" Mesmo diante da injustiça, Jesus não resistiu, permitindo que o peso do mundo fosse colocado sobre seus ombros. Carregando a cruz, subiu o caminho até o Gólgota, circundado por zombarias e escárnios, mas olhando para os céus com amor infinito. Pregado nas mãos e nos pés, sentiu a dor mais intensa, mas cada suspiro e cada lágrima estavam carregados de perdão. "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Ao longo de horas intermináveis, a escuridão cobriu a terra e o véu do templo se rasgou ao meio, sinal de que a separação entre Deus e a humanidade havia sido vencida. Com o último suspiro, Jesus entregou seu espírito e o mundo mudou para sempre. José de Arimateia e Nicodemos cuidadosamente o envolveram em linho e colocaram-no em um túmulo novo, enquanto guardas romanos selavam a pedra. Mas a história não terminaria ali. No terceiro dia, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio e um anjo proclamou às mulheres que buscavam o corpo: "Ele não está aqui, ressuscitou." Alegria e temor encheram os corações, pois o Salvador venceu a morte, trazendo vida eterna a todos que creem. Cada encontro, cada milagre, cada palavra agora ganhava sentido completo, e os discípulos, antes temerosos, foram transformados em mensageiros do reino, espalhando a esperança da ressurreição para todos os cantos do mundo.
Durante 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, fortalecendo sua fé e confirmando que a morte havia sido derrotada. Conversou com eles, partilhou refeições e revelou nas Escrituras tudo o que precisava acontecer para que a salvação fosse completa. Em uma praia, restaurou Pedro, que havia o negado 3 vezes, dizendo-lhe com ternura e firmeza: "Apacenta as minhas ovelhas." Reuniu todos no Monte das Oliveiras e deu a grande comissão: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Então, diante dos seus olhos, foi elevado aos céus, até desaparecer entre as nuvens, enquanto anjos declaravam que ele voltaria da mesma forma. Aqueles homens simples, antes amedrontados, agora eram testemunhas ousadas, dispostas a entregar suas vidas pelo Evangelho. Hoje, essa mensagem continua viva, chegando a cada pessoa que ouve estas palavras. Você que está escutando agora, saiba, Jesus não é apenas parte de uma história antiga. Ele vive e está te chamando para caminhar com Ele. Não adie essa decisão. Comece hoje mesmo a se aproximar de Deus. E lembre-se do que falamos no início. O devocional diário Conexão com Deus Pai é uma ferramenta poderosa para ajudar você a manter esse relacionamento todos os dias. O link está na descrição e no comentário fixado. Clique, dê o primeiro passo e experimente a transformação que só Jesus pode trazer.